Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai ter uma conversa muito legal aqui com o doutor. Olha, parece que a gente já tá com problema de... Só um momento. Oi, Vera. Vamos ver se a conexão tá boa. Qualquer coisa, se vocês não estiverem ouvindo bem ou alguma outra coisa, por favor, me avisa, que é para eu entrar e sair de novo. Hoje a gente tem uma conversa muito legal aqui. A gente vai falar sobre mulheres, hormônios e low carb, né? E eu vou trazer para vocês uma pessoa que entende tudo disso aí, a doutora Regina Mestre, que é nutróloga. E ela vai contar pra gente tudo que a gente precisa saber para tentar amenizar a situação das mulheres. Por exemplo, a gente tem se sente inchada, né? Se sente cheia. A gente tem TPM, o nosso humor oscila muito durante o dia. Em um dia você pode viajar para todos os humores, né? Então a gente precisa entender por que isso acontece, entender o que a gente pode fazer para amenizar isso, né? E para conseguir ter uma vida tranquila, uma vida de qualidade. E a doutora Regina, ela vem conversar com a gente sobre isso, vem ensinar para a gente sobre isso, né? Eu assisti uma aula dela, que ela deu para o curso do Dr. Marcelo Cardoso, e nessa aula ela esclareceu muita coisa sobre os hormônios das mulheres, né? Claro. E nós temos uma fisiologia muito diferente da dos homens, e isso altera tudo, isso muda muita coisa. Oi? Olá, gente. Boa noite para todo mundo. Quem está chegando agora. Eu estou esperando a doutora Regina chegar. Deixa eu ver se ela já está aqui. Não. Assim que ela entrar, a gente vai conversar sobre hormônios, né? E saber por que a gente oscila tanto de humor, por que a gente tem TPM, por que a gente se sente inchada, por que a gente retém líquidos. Né? A mulher retém muito líquido, né? Eu me lembro que eu vivia inchada quando eu não fazia... Oi, Carlota! Quando eu não fazia a cetogênica, eu vivia inchada, eu vivia... Sabe, você vê nas fotografias, até eu postei hoje uma fotografia que mostra bem isso. A gente via que eu estava inflamada, que o corpo estava inflamado. Ela que acabou de chegar, vou chamar a doutora Regina agora. Vamos lá, doutora Regina. Seja bem-vinda. Vamos ver se ela consegue entrar. Ontem foi complicado aqui. Olha ela! Olá, minha querida. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Tudo bom? Agora estou ouvindo você. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom ter você aqui. É uma honra para mim ter você aqui. Eu estava contando para as pessoas que já estão aqui com a gente que eu fiz aquele primeiro curso do Dr. Marcelo e lá tem uma Sim. aula sua sobre hormônios, né? E na sua aula, Uhum. você comentou uma coisa que eu achei muito interessante, que são dados estatísticos, né? Você disse que uma a cada 8 mulheres, uma sofre de hipotireoidismo. Você também falou que Sim. 75% das mulheres adultas sofrem de sobrepeso, né? Tem sobrepeso. Sim. Existem adolescentes com síndrome do ovário policístico, né? Então, existe muita coisa que a gente não sabe, mas que a gente pode aprender para amenizar a situação, né? Eu me lembro Sim. que você também falou que existe um aumento da incidência de câncer muito grande. Então, por que essas coisas acontecem com mais frequência hoje, doutora Regina, em vez de ter acontecido há 50 anos atrás? Conta pra gente essa história. Sim. Bem, obrigada, né, pelo convite. Nada, meu Estou amor. assim me sentindo muito internacional, essa, Olha, essa coisa transoceânica, estou sim, empolgadíssima. verdade. Então, deve estar uma friaca aí, né? Deve estar muito frio, né? Nossa, tá bem frio, tá nevando. E você, Imagina. deixa eu explicar para quem está aqui que não conhece ainda assim, ó, eu duvido que alguém não conheça a doutora Regina, mas Hum. ela é espanhola, não é isso? Você não é espanhola? Sim, sim, Uhum. sim, mas eu sou de uma região mais
Eu sou de Mallorca, né? Então, que é para Ok. onde os escoceses e os ingleses correm no verão para Exato. se... É Aliás, para verdade, se que tem queimar, sol. porque eles não bronzeiam, eles não bronzeiam, eles É, se eles ficam queimam. cor-de-rosa. É Eles verdade. ficam Ficam cor-de-rosa, cor-de-rosa. exatamente. Mas, enfim, respondendo à sua pergunta, por que que isso aconteceu hoje e não acontecia 50 anos atrás? Porque até mais ou menos 50 anos atrás, a gente vivia mais próximo ou menos longe, diria eu, da natureza, né? Aham, Que a gente foi sim. se afastando conforme fomos avançando na civilização daqueles Uhum, antepassados coletores caçadores, os seres humanos viraram agricultores, depois começaram a se juntar em núcleos urbanos, né, aham, núcleos de aí começaram a aprender os animais e a sedentarizar mais, né? Então, um, mas a gente mantinha mais ou menos uma constante onde se comia o que vinha da terra, o que vinha da feira, o que vinha uhum, do açougue, o que vinha da sim, peixaria, né, com mais ou menos fartura, dependendo sim. da situação econômica de cada um. Obviamente, Aham, passava muita fome, né, porque às vezes você fala, mas as pessoas não tinham o que comer. Hoje em dia nós temos metade do planeta que não tem o que comer e a outra metade está gorda. Então, é, é a verdade. gente ainda vive esse paradoxo, né, de Uhum, como alimentar tanta gente e ao mesmo tempo. Mas eu sempre enfatizo que quando eu falo sobre essas coisas, eu falo muito para minha parcela de público, para as pessoas que eventualmente eu posso atender no consultório ou numa consulta online, que é um cidadão de classe média, uhum, né, que a gente tem que manter a nossa consciência social, mas também claro. tem esse público que está lá e que ah, talvez até por um melhor poder aquisitivo, acaba sofrendo mais esse tipo de influências negativas da Sim, alimentação do que uma pessoa que mora na roça, por exemplo, né? Que uhum, vai verdade. continuar, enfim, cozinhando com baia de porco, que É. eventualmente o carboidrato que ele vai comer vai ser aipim, vai ser fubá, não vai Uhum, ser aquela farinha refinada, verdade. crescida de açúcar, crescida de gordura hidrogenada. Então, por que que essas coisas estão acontecendo? Por que que nós temos uma grande quantidade dos chamados disruptores endócrinos na nossa Uhum, alimentação e no nosso entorno, né? uhum, E o que seria um disruptor endócrino? É aquela substância basicamente são duas substâncias, né? Ou condições, como radiação, por exemplo, né? uhum, Que interfeririam no nosso funcionamento hormonal. Quer dizer, uhum, substâncias como, por exemplo, o excesso de soja, né? A uhum, soja, todo mundo sabe que é muito rica em fitoquímicos que uhum, imitam, né? Que parecem com estrogênio humano. E é um grande bociogênico também. Bociogênico é uma substância que altera o funcionamento da tireoide, né? uhum, E os plásticos, por exemplo, os plásticos quando aquecidos, né, aquele copinho de café de sim, plástico, aquele vasilhame plástico que nós colocamos no micro-ondas, aquela garrafa de água que nós carregamos no carro para cá e para lá, e aqui no Brasil, você sabe deixar uma garrafa de água no carro, ela fica a 40 graus. nossa, é Então, tudo verdade. isso, esses plásticos aquecidos liberam uma grande quantidade de ftalatos, de bisfenol, de substâncias tóxicas que são tóxicas Uhum, e são o que a gente chama de xeno-hormônios, quer dizer, os xenoestrogênios. Eles têm uma estrutura química que consegue mimetizar, ela consegue se encaixar em uhum, receptor para estrogênio no nosso corpo. Então, hoje nós vivemos uma realidade, tanto para homens quanto para mulheres. Nas uhum, mulheres, isso fica mais evidente, mas eu vou te sim, falar por que também nos homens, onde a gente tem um constante estímulo estrogênico, porque nós vivemos consumindo produtos muito ricos em soja, uhum, nós vivemos usando plásticos aquecidos, nós vivemos, enfim, entulhados a cada vez mais de agrotóxicos, que também sim, têm essa característica, muitos deles têm essa característica de ser um xenobiótico, um xenoestrogênio, né? uhum, uhum, Então, isso de um lado, quer dizer, nós temos todo esse veneno que nos cerca, que engolimos pela goela uhum, abaixo, sim, e todo mundo achando lindo, maravilhoso, né? E sim, governos e consumidores, e ninguém questiona por aqui. exato, ninguém questiona, esse é o Ah, problema, né? exatamente. E, ao mesmo tempo, campanhas, isso já faz alguns anos agora,
felizmente esse evento começou a mudar, mas onde quiseram nos convencer de que a soja era a oitava maravilha do mundo, que a mulher tinha que comer soja, porque começou a... Né? Então, a gente estava alimentando nossos filhos e nossas filhas com suquinhos de soja, ainda por cima acrescidos de muito açúcar. Então, assim, aquela desgraça completa, né? Então, tudo isso faz com que os nossos receptores para hormônio fiquem eventualmente ocupados ou saturados por substâncias que, diferentemente dos nossos hormônios oscilam, né? Tem pico, vai, voltam, tem toda uma cadeia natural de degradação, que eles se criam, se usam, se destroem de uma maneira harmônica, né? Quando a gente não está... Agora, esses chamados xeno-hormônios ou xenoestrogênios, eles não desaparecem, estão lá o tempo todo. Né? Não sofrem a mesma degradação hepática, a mesma degradação que os hormônios naturais. Então, nós vivemos situações constantes de hiperestrogenismo, nas mulheres, sobretudo, né? Então, você vê uma incidência... E aí temos um outro fator também alimentar, que também favorece esse tipo de situação, porque as pessoas estão gordas, estão acima do peso. Né? A gente, hoje em dia, quase que entra no politicamente incorreto quando afirma uma coisa assim. Mas é gordofobia. Não, eu estou pouco me preocupando com a forma das pessoas. Eu acho que todo mundo, toda a forma humana é bela e toda forma de amor é válida, e eu não tenho nada a ver com isso. Eu não questiono isso. O que eu questiono é a saúde desse corpo. Né? Exato. Não é esse prisma, exatamente. O que eu sempre questiono é a saúde. Exato. Exatamente. A minha perspectiva é desse corpo, que por o fato de estar carregando uma quantidade de gordura corporal muito acima daquilo que foi, pelo que foi desenhado, digamos assim, sofre transtornos físicos, né? Físicos pelo peso, músculo esquelético, e transtornos químicos. Porque esse excesso de gordura corporal acaba também interferindo no nesse nosso, enfim, nessa nossa engrenagem hormonal. Porque quando você tem um corpo com excesso de gordura, esse excesso de células gordurosas se transformam em pequenas... Eles também têm uma função endócrina. Quer dizer, nós temos... Cada dia se descobre, mas nós temos hormônios do músculo, nós temos hormônios da gordura, alguns são chamados de hormônios, de peptídeos, mas eles têm função a mesma que o hormônio. O hormônio é um mensageiro, né? O hormônio é um mensageiro, ele vai lá e dá o recado para determinada função celular acontecer. Então, nós temos hormônios maiores, digamos assim, né? O hormônio tiroidiano, o hormônio do crescimento, a insulina, o glucagon. E nós temos esses peptídeos, que seriam quase que por dizer de alguma maneira, os hormônios menores, eles também têm uma função de mensageiro. E nós já sabemos hoje em dia que nós temos citoquinas pró-inflamatórias, muitas citoquinas segregadas pelo tecido gorduroso. Então, um corpo com sobrepeso é um corpo mais inflamado, que mais citoquinas inflamatórias produz, e é um corpo também que aromatiza mais o estrogênio. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer aromatização? Aromatização é uma reação química mediada por umas enzimas chamadas aromatases, nas quais o tecido gorduroso, que a pessoa, por exemplo, com celulite, com um perímetro abdominal grande, costuma ter uma grande produção de aromatase. E a aromatase é uma substância que consegue transformar a testosterona em estrogênio ou o estradiol em estrona, que é uma forma mais ruim, mais tóxica, ou menos protetora, digamos, de estrogênio. E a estrona, nós temos basicamente 3 tipos, né? O estradiol, o estriol e a estrona. E a estrona seria aquele hormônio feminino que, se estiver em desequilíbrio, né? Não é que ele seja totalmente ruim, todos têm uma função, mas quando essas coisas desequilibram, é um tipo de hormônio que propiciaria a aparição de problemas como câncer de mama, como câncer ginecológico e problemas prostáticos nos homens, porque os homens também sofrem essa influência, e os homens também estão sujeitos ao excesso de plásticos e de agrotóxicos e de soja,
e ao mesmo tempo estão muito, muito barrigudos. Então, aquela gordura abdominal, aquilo é uma fonte de aromatase. E é onde a gente nota que o homem está aromatizando demais, como a gente chama. Aromatizar quer dizer está transformando testosterona em estrogênio. Os peitinhos, a glândula mamária cresce, né? Verdade. Que é uma coisa que a gente também vê quando aqueles caras que tomam, aqueles sujeitos da academia que tomam muita bomba, muita testosterona, se eles não fizerem a coisa direito, quer dizer, direito seria não tomar, mas enfim, se eles não modularem, se não usarem inibidores da aromatase, o cara fica todo fortinho e os peitinhos virados para a lua, né? Fica porque é um aumento da glândula. Eu já vi tumores de mama em homens que faziam uso de anabolizantes e esteroides. Então, imagino. É uma coisa, quer dizer, não é só, por isso que eu digo, não é, o negócio de engorda é realmente fútil, né? Quando a gente pensa claro que nos incomoda a olho visto, quer dizer, aquela calça que não entra e a gente rasga tudo, vai chorar e não quer sair, né? Isso, quem nunca, né? Mas assim, comparado com a tormenta hormonal, com o desastre que isso provoca, na cascata de eventos deletérios que isso provoca na nossa saúde, os quilinhos a mais são pintos. Os quilinhos a mais botam um filtro daqueles que emagrecem e pronto. O que acontece, doutora, é que muita gente não sabe a fundo, né, a influência e o que pode acontecer com você de negativo, de efeito negativo, se você tiver com todos os seus hormônios desbalanceados, né? Então, a fisiologia da mulher ela é diferente da do homem, né? E a mulher ela passa por emotional roller coasters all the time, né? Elas o dia inteiro você pode passar por vários humores. Nós somos cíclicas, né? Nós somos cíclicas, ou somos cíclicas e quando paramos de ter ciclo começamos a suar e ficar muito mal-humoradas. Então, a gente já chega à conclusão de que nascer mulher já é uma piada de mau gosto, né? Já é tipo... Alguém lá em cima tá rindo até hoje, só porque aquela imbecil comeu uma maçã que não precisava realmente, né? Porque parece que tudo isso é castigo. Por causa de uma maçã, eu acho um pouco, extrapolaram um pouco, né? Capricharam no castigo, mas enfim. Mas acontece isso, né? Quer dizer, como eu já falei, os hormônios são mensageiros. Eles é que vão levar o recado para as células, para os órgãos, né? Que fazem a regulação de frio, calor, armazenamento, dispêndio de energia, que nos mantém acordados, que regula o nosso ritmo circadiano, que regula nossos ciclos, que nos faz engravidar, manter uma gravidez, parir, amamentar. Enfim, nós temos hormônios para tudo. Nós só estamos vivos porque nossos hormônios comandam, né, essas ações que a gente chama de vida. Que eles vão transmitir as mensagens, né? Eles começam numa glândula chamada hipotálamo, que transmite uma mensagem para a hipófise, que por sua vez manda outros hormônios para as glândulas tireoide, ovário, testículos, suprarrenais, e por aí vai. É uma grande engrenagem, né? E essa grande engrenagem tanto funciona no feedback positivo, quer dizer, da hipófise, vai mandando mensagens até o ovário, como também funciona com feedback negativo, quer dizer, se você tem por exemplo, a pílula anticoncepcional, como é que funciona a pílula anticoncepcional? Ela encharca de um hormônio que se assemelha com estrogênio. Então, quando a gente tem essa quantidade de hormônio boiando por aí no sangue, a hipófise, né, e o hipotálamo recebem a informação de que tem muito hormônio, então eles param de estimular. A pessoa não ovula, então não engravida. Então, né, nós temos esse mecanismo de alimentação para frente ou retroalimentação para trás. Então, qualquer distúrbio que pode começar no alto do eixo ou no final dele, vai retroalimentar toda uma série de fenômenos e de sintomas que vão mudar dependendo da glândula ou enfim, do que estiver acontecendo. Né? No caso de mulher, alimentação, hormônio, o que está acontecendo? Quer dizer, o nosso hormônio, por definição... Essa era a minha pergunta agora. O hormônio feminino é o estrogênio. Né? Que eu já falei que nós temos
Sim. 3 tipos diferentes de estrogênio, né? Estradiol, estriol e estrona, e depois os pequenininhos subprodutos, mas enfim, não acrescentar nada assim ao caso agora. E eles comandam a nossa função sexual reprodutiva, mas não só isso. Né? Nós temos receptores para esses hormônios em praticamente todas as nossas células. Então, esses hormônios são necessários para o nosso funcionamento como um todo. Se não repara como a gente se degringola quando engravida, né, que é uma mudança também de humor, de pele, de cabelo, ou quando entra na menopausa, onde esses hormônios são suprimidos e a gente meio que surta e sua e entra em depressão e dá piripaque e começa a ter palpitações, né? Porque na menopausa a gente perde o efeito protetor do estrogênio, né? Então começa a ter mais possibilidade de ter problema cardiovascular e tal, enfim, por aí, né? E como é que todos esses venenos, né, como que todos esses xenoestrogênios entram nessa salada, né? Então, nós temos o nosso hipotálamo, que estimula a hipófise segrega basicamente 2 hormônios em relação à parte sexual e reprodutiva, que são o hormônio, o FSH e o LH, né? O folículo estimulante e o lúteo estimulante, que vão modular o nosso ciclo. Quer dizer, na primeira parte do ciclo, a gente vai crescendo o folículo, vai fabricando estrogênio, e quando esse folículo explode e solta o óvulo, que é captado pelas trompas de falópio, a gente começa a aumentar a produção de progesterona, porque teoricamente cada ciclo nos prepara para uma gravidez. Teoricamente isso. Né? Verdade. E nós começamos com as interferências desde muito jovens, né? Desde as crianças que são alimentadas com suquinho, com os plastiquinhos, aquele monte de açúcar nos danoninhos, no chocolatinho, no biscoitinho. Então, a criança não sabe mais comer comida, né? Rejeita a comida porque desde a primeira infância é alimentado com doce, e o paladar infantil já não consegue aceitar mais nada. Então a criança que, né, pelo menos dá um biscoito que pelo menos tem leite. Eu já vi muito isso, né? Eu falo assim, ai meu Deus, melhor deixar em jejum para pentelho até ficar com fome. Você fala igual a mim, eu também me refiro às crianças como as pentelhinhas. Mas... eles, coitados, a gente ama eles de paixão, mas a maior parte do tempo são... Não, eles são pentelhinhos. Pentelhos ficam mesmo quando entram na adolescência, porque aí realmente, né? Na Espanha temos um ditado que diz que quando os filhos têm 2 anos, são tão fofinhos, tão bonitinhos, que a gente os comeria, né? Verdade. E aos 15 lamenta não ter comido. Boa, ótima. Porque realmente aí ficam insuportáveis. Então, mas enfim... Isso significa que a forma de nos alimentarmos, elas alteram diretamente os nossos hormônios, é isso? Exatamente porque nós acabamos tendo uma carga estrogênica que já não é mais a nossa natural, quer dizer, a nossa natural já é cíclica, já nos faz oscilar um pouco, né? Porque todos o que hoje em dia a gente chama de TPM, e tudo isso foi projetado pela natureza, quer dizer, não é uma simples sacanagem da natureza. Meu Deus, agora vou menstruar, não sei o quê. Tem um porquê, não, nós né? somos tem uma razão. Tem um porquê, nós somos mamíferos, então tem uma fase do ciclo onde a gente fica mais sensível, com mais desejo sexual, por exemplo, que seria, né, mais ou menos na fase ovulatória, para dar mais chance, porque tudo isso é direcionado para sobrevivência da espécie, né? Que nós sejamos modernos e antenados e mulheres profissionais e tenhamos um iPhone e um carro, não quer dizer que não continuamos sendo mamíferos, né? Nós continuamos sendo mamíferos, então continuamos... Nós esquecemos que somos animais, né? Sim. Nós esquecemos. Sim, só na hora de falar de política que a gente vê que isso vem à tona, mas o resto nós é verdade. Então, doutora, por que é que a mulher ela retém tanto líquido? Bom, nós retemos líquido por 2 razões, né? E não é nem tão hormonal, porque assim, há um pouquinho mais de retenção de líquido nessa fase ovulatória, nessa segunda parte do ciclo, mas que ela é muito potencializada e incomoda muito mais
porque nós estamos em desarmonia com a natureza. E a natureza não faz pacto com a gente, né? A gente é muito pequeno, muito pouca coisa. Quer dizer, a natureza já teve dinossauros, acabou com eles, já teve, enfim, várias espécies extintas. Então, nós aqui, os bonitinhos, né? O alecrim dourado que cresceu sem ser semeado, aquelas coisas, achamos que aqui, não, porque eu quero comer traquinas e beber Coca-Cola e vai ficar tudo bem. Não vai. Não vai, porque a natureza não admite, você não discute com Deus, né? Você aceita. Então, você não chama negocia, Deus, chama de né? natureza. A gente não ele não negocia. Ele, né, o negócio da maçã. Falou para não comer a maçã. A mulher comeu e olha, é que deu, né? Então, e para nós é igual. Nós também temos o fruto proibido, mas só que agora, de repente, deu para achar que não. Eu posso comer o que eu quiser, porque eu preciso me gratificar aqui agora e muito. Então, aquele negócio que você falou no início, 75% das mulheres, incluindo mulheres jovens, estão acima do peso. Sim. Estão acima do peso e estão fazendo uma alimentação com uma quantidade absurda de carboidrato. Sim. Absurda que eu digo porque está muito além da nossa capacidade de processamento. Né? Se você já começou o dia com uma torrada, um suco de laranja, um café com açúcar, no meio da manhã come, sei lá, um pãozinho de queijo, um biscoito, um refrigerante, uma sobremesa, um arroz, feijão, farofa, macarrão. É muito enxurrada. Sim, é verdade. É muito carboidrato. Muito. Então, o carboidrato, nós conseguimos armazenar, o nosso corpo consegue armazenar uma pequena quantidade de carboidrato sob a forma de glicogênio. Né? Você come aquilo, mastiga e você absorve glicose. Então, fragmentos de glicose se unem e formam um açúcar de cadeia longa chamado glicogênio, que é armazenado no fígado e nos músculos. A característica do glicogênio é que ele retém muita água. Ele retém água e no nível de que para cada molécula de glicogênio são 3, 4 moléculas de água. É muita coisa. Então, você já pega um grande número de cidadãs, levemente, não precisa ser enormes, mas leve, pega a barriguinha, aquele culotezinho. Já todo mundo assim, pergunta por aí quem está satisfeito com o peso. Pouquíssima gente. O peso é o assunto do jantar, da noitada, da festa, né? Ai, fulana foi no endócrino maravilhoso, tá tomando Saxenda e emagreceu 300 quilos e parará e driri, né? Aquelas coisas. Qualquer coisa menos se alimentar direito. É verdade. Então, fiz uma massagem, massagista, não sei o que, saí de lá, fiz um monte de xixi, tem um chá e tal. Todo mundo tem a receita da felicidade, mas a verdade é que está todo mundo muito insatisfeito com o corpo, com o peso e com tudo. Verdade. Né? Então, a gente já pega esse universo de gente que já está retendo líquido porque está entulhada. As reservas de glicogênio estão entulhadas. A gente está empurrando o que sobra, vai transformar em triglicerídeos, vai empurrando para entrar as células gordurosas. Então, e aí você pega isso tudo e coloca um ciclo. É muito sobrecarregado. Exatamente. Você coloca num ciclo. Exatamente. E naquele ciclo, pico de estrogênio, platô, progesterona. Aí você menstrua, parece que deu uma esvaziada, né? Então, aí começa de novo. Então, você passa 10 dias, quer dizer, você está sempre inchado. Só que na segunda parte do ciclo, a sensação é quase que de sufoco, porque aí você já tem uma pequena oscilação por causa dos hormônios, que eles de fato fazem reter um pouco mais de líquido, mas isso dentro de um contexto, se a gente fizesse uma alimentação natural, se exercitasse adequadamente, essa pequena retenção de líquido é sempre com fins reprodutivos, é para preparar o corpo para uma eventual gravidez. Certo. Só que nós já estamos com mais líquido do que podemos suportar. E você ainda... E toda essa interação, é muito açúcar, muita insulina. A insulina é um hormônio, né, que responde constantemente ao carboidrato. Quer dizer, 5, 6, 7, 10 vezes por dia fazemos enormes picos de insulina. E como eu falei antes, todo o nosso sistema endócrino, todos os nossos hormônios funcionam como uma grande engrenagem. Então, degringola a rodinha já trava, é como se fosse um relógio, né? Aquelas rodinhas do relógio, rodinhas dentadas, que uma vai dando corda na outra. Então, insulina muito alta estimula muito, sobe muito o cortisol, que é um hormônio de estresse, um hormônio das suprarrenais, que faz inibir a testosterona, que inibe a progesterona. Quer dizer, aí você está... É uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia. Então, você imagina o quadro, você já está
retendo líquido, acima do peso, né? Comendo produto na base de soja, plásticos aquecidos, vegetais com agrotóxico, tudo. Então você está entulhado de estrogênio que não é estrogênio, mas que parece, né? Que é um veneno que se parece com estrogênio. E você ainda está com aquela insulina alta, aquele cortisol alto, inibindo a progesterona, a testosterona. Pronto, você simplesmente está num estado que a gente chama de hiperestrogenismo, o ciclo inteiro. Então ovário micropolicístico, endometriose, tudo aquilo que o estrogênio vai estimular, formação de folículos, proliferação do endométrio, isso é uma coisa que acontece normalmente. Sim. Todas nós, enquanto estamos na fase fértil, que eu, graças a Deus, já passei disso, mas enfim, agora minha TPM é tranquilidade pós-menopausa, que é ótimo. É verdade. Mas enfim, a cada ciclo, o endométrio prolifera, né? E depois descama, e quando descama tudo, a gente menstrua e sai aquele sanguezinho todo. Então, mas o que acontece é que essa proliferação de endométrio fica enormemente estimulada. Então, aquelas pessoas que já têm alguma marca, alguma predisposição para isso, aquele endométrio, simplesmente aquele tecido do endométrio vai proliferar por toda a cavidade abdominal. E aquilo é um horror, porque aquela pessoa, a cada ciclo, um sofrimento horroroso, porque aquilo gruda no intestino, gruda no ovário, gruda na bexiga, é uma coisa horrorosa. Aquela pessoa tem gente que tem umas dores dilacerantes por causa da endometriose. Né? Nós temos muitíssimas adolescentes com ovário micropolicístico. E é característica sine qua non, a insulina delas está lá em altíssima, cima. Né? E claro, esse estrogênio estimulando mama, útero, o tempo todo, de maneira constante, sem arrefecer, sem ter esse descanso que a progesterona dá, sem desinchar. Em anos, é a mama, é o útero que vão dar problema, né? Vão acabar dando problema. Porque tanta proliferação celular e tanto estímulo, vai acabar um dia aparecendo uma célula do mal, que também vai se reproduzir, sobe o efeito estrogênio e aí vira um câncer. Né? É verdade. A Luciana Azevedo, ela está perguntando o seguinte: a reposição hormonal é importante ou basta uma alimentação natural e atividade física? Bem, veja bem, eu sou muito fã da reposição hormonal, veja bem, reposição hormonal bioidêntica, mas qual a diferença entre o estrogênio que se toma por via oral e o que a gente chama de estrogênio conjugado, né? Normalmente o Premarin ou similares, que são basicamente quando foram criados, né, extrato de urina de águas prenhes, né? E tem uma atividade estrogênica enorme. Então, teve um resultado em relação ao câncer de mama e tal, bastante ruim, né? Bastante chamativo. E aí, bastante significativo. Aí, depois pararam com a reposição, porque na realidade eram quantidades absurdas de um hormônio que também não era hormônio. E não se suplementava progesterona, enfim, era toda uma série de coisas. Hoje em dia, nós temos 2 métodos melhores, né? É o chip de implante hormonal e é o hormônio bioidêntico aplicado em gel transdérmico, que todo dia se coloca uma bolinha do gel no braço ou na perna, esfrega e vai dormir. Né? Pessoalmente, eu gosto bastante da reposição com hormônio bioidêntico, que aplica todo dia em gelzinho. E eu gosto mais desse do que do chip, e vou te dizer por quê. Porque o chip também é uma boa ideia. Tá? É com quantidades pequenas, você implanta aquilo a cada 6 meses e esquece da vida. Mas a mim me incomoda um pouco, quer dizer, eu não prescrevo chip pela seguinte razão. Isso é uma coisa que cada um tem que discutir com o seu médico e tal. Mas para os meus pacientes eu pondero o seguinte, veja bem, o hormônio não vai te provocar um câncer, mas ele é um fator de crescimento celular. Então, se essa pessoa tiver a infelicidade de desenvolver um tumor, se você está fazendo uma reposição que é todo dia, você parou, acabou, né? Não tem mais. Agora, se você está com um chip, você está com a injeção dessas que duram meses, aquele estímulo hormonal vai continuar acontecendo. Então, comigo, eu uso gel bioidêntico. Eu uso pela seguinte razão. Eu uso comigo e eu passo para as minhas pacientes. Pela seguinte razão. A não ser, claro, que tenha contraindicação
Uhum. absoluta para a reposição hormonal. E a contraindicação absoluta é câncer de mama ou câncer Uhum. ginecológico em atividade, né, Uhum. ou recente, ou casos de câncer de mama. Então, muitos casos em parentes próximos, tipo a mãe, a irmã, Sei. duas tias e uma sobrinha. Aham. Aí, né, essa pessoa pode ter uma característica genética que Uhum. estimule com facilidade. E a outra contraindicação absoluta são as tromboses também. Né? A pessoa que teve uma Certo. trombose na perna, então não pode Aham. fazer a reposição hormonal. Ah. Não sendo isso, eu acho que a melhora na qualidade de vida dessa mulher é excepcional. Uhum. Porque realmente as alterações que a menopausa provoca em uma grande maioria de mulheres, não todas, né? Tem alguns que não sentem sintomas, mas Uhum. a gente perde o que eu falei, o efeito protetor do estrogênio sobre o miocárdio, Uhum. hum, a bexiga fica muito menor, então a elasticidade se perde, você fica com Uhum. vontade de fazer xixi toda hora, você não dorme bem, fica Há, mal-humorada, há pode ter efeitos aqueles fogastos colaterais. horrorosos. Os É, efeitos colaterais são significativos, né? sim, da menopausa são bem desagradáveis, Uhum. né? Já Uhum. com a modulação hormonal com hormônio bioidêntico costuma dar bastante conforto. E é claro, mas eu sempre friso, gente, se você vai continuar acima do peso, tá hipertensa, tá com um Uhum. monte, tá pré-diabética, não vai usar hormônio, porque aí Não é faz uma receita sentido, para né? uma catástrofe, né? Não, não faz sentido, Exatamente, porque, olha, porque, se por você está exemplo, você vai colocar um. fazendo a É reposição isso mesmo, hormonal não. e se você não come bem, se você não come certo, Sim. não, não vai Eu fazer acho que é o uma efeito receita para o necessário. desastre, É porque verdade. veja bem, se a reposição hormonal já está indicada, Uhum. já está contraindicada em pessoas que tiveram câncer Uhum. de mama e em pessoas que tiveram trombose. Então, se você está inflamada, mal alimentada, acima do peso, com resistência à insulina, com hipertensão, você já tem uma grande chance de desenvolver um, Uhum. um quadro desses. Claro. Então, ainda vamos colocar o hormônio vira uma coisa muito perigosa. Então eu acho é que Uhum. cada dia eu sou mais, como eu te diria, menos prescritora e mais tendo Aham. uma visão mais holística da Eu saúde. sei. Porque se a gente não, claro, a gente tem muito essa formação ah, É de verdade. médico, Aham. de estar sempre com o receituário na mão, né? Vou receitar, Sim. vou receitar, vou receitar. E eu cada dia mais eu tenho 37 anos de formada, a conclusão que Uhum. eu chego hoje é que se a gente não trata dos alicerces da saúde, que é Uhum. alimentação e exercício físico, Sim. nós vamos ter assim, 70% das coisas que levam as pessoas para um consultório médico são por causa da má alimentação e estilo de vida inadequado. Uhum. E você está exagerando. Não, conta comigo, Não, né? A é gente vai fazer aquele verdade. scanner, assim, né? Vai passando o scanner. Uhum. Enxaqueca, alergias, as pessoas, que tem sorine. Essa pessoa está inflamada. Uhum. Pessoa que precisa daquele sprayzinho para Aham. desentupir o nariz sem estar resfriado, essa pessoa está sofrendo de inflamação crônica. A Uhum. pessoa que tem enxaqueca está sofrendo de algum tipo de inflamação ou algum tipo de intolerância alimentar. Uhum. Como o refluxo, azia, né? Alteração da Sim. função gástrica por causa de farinhas, açúcares, né? Diminui a secreção gástrica, a secreção ácida do estômago e Uhum. aquilo começa a subir, não desce, e também não sinaliza bem para esvaziar o estômago. Alteração de flora intestinal, constipação, gases, dores abdominais, aí a pessoa forma o quê? Divertículos, vai ter um monte de Aham. problema lá, hemorroida, É um um monte de efeito problema, né? Isso dominó, né? é, Um é efeito um efeito dominó. dominó. Aí essa pessoa vai ter problemas de joelho, de calcanhar, de ombro. Essa pessoa não faz exercício, não fortalece a musculatura das costas, Uhum. não faz agachamento, não trabalha a bunda, porque todo mundo acha que vai Uhum. malhar a bunda porque é uma bunda gostosa. Não, eu passei muito da idade disso, né? Mas o glúteo é o maior músculo que nós temos. Uhum. É o músculo que nos faz ser bípedes. Verdade. Então, para nós termos o privilégio de andar Caminhar, eretos, exatamente.
de caminhar e de manter uma postura, de manter a coluna vertebral alinhada, se não temos uma boa bunda, se não temos um músculo Se não temos um suporte, né? glúteo, O suporte necessário. aí a gente faz o quê? Se senta tudo troncho, comendo salgadinho, bebendo refrigerante, porque com 3, 4 hérnias de disco, É verdade. porque, né, lesões de pulso, porque a única coisa que a gente mexe são os dedinhos É e o verdade. mouse do computador. Oh, meu Deus, Então, é. as pessoas me falam, mas eu tenho preguiça. Eu penso, às vezes assim, né, porque você é exagerada, é radical. Cara, eu nunca pulei de bungee jump, mas o que eu acho radical é você todo dia enfiar pela goela abaixo alguma coisa que vai te transformando num diabético, ou num infartado, ou num AVC. Quer dizer, eu venho de uma família, meu pai faleceu aos 102 anos, né? E até os 100 anos e meio, ele andava para cima e para baixo fazendo tudo que tinha que fazer sozinho. Então, Inclusive, eu o que eu almejo para mim... Pode falar, desculpa. Não, eu quero isso para mim. Não quero claro. para me gratificar agora com uma coisa tão banal como um biscoito recheado, porque quer dizer, nessa altura nunca contaram sobre bunda. Então, mas olha, disse que sabia da importância da panturrilha, mas nunca contaram sobre bunda. Então, você olha o tamanho da panturrilha e olha o tamanho da bunda. A bunda é muito mais, o maior músculo que nós temos, o glúteo. Aliás, o nosso músculo como um todo, porque a gente acha que músculos são, de fato, eles são separados, né? Tem nomes diferentes, o bíceps, o tríceps, o quádriceps, o glúteo e tal. Mas o nosso músculo, como todo, o sistema muscular, é o nosso maior órgão. Ele não é só esquelético, não é só de sustentação, ele é endócrino também. Ele produz muitos peptídeos. Então, se você não trabalha o músculo, além de você não ter uma boa sustentação esquelética, uma boa postura, não ter dor nas costas, não ter hernia de disco, não ter nada disso, ter um bom equilíbrio, tudo isso é muito importante. Mas ele também é uma glândula, como se fosse uma grande glândula. Né? Ele emite muitos peptídeos que conversam com o hormônio do crescimento, enfim, nós somos uma grande usina, a verdade é essa. Você não pode tirar uma peça ou deixar uma parte da fábrica suja e emporcalhada, porque o resto... O que acontece, doutora Regina, é que nós somos pura química, né? Nós somos química pura. E as pessoas não se dão conta disso, né? A gente não se dá conta disso. Sim. Então, o que acontece? Nós nos viciamos em não fazer nada, né? Ninguém quer fazer exercício, todo mundo tem preguiça. Sim. E a alimentação, ela está diretamente ligada ao equilíbrio hormonal, né? Quando você come... E emocional também. Emocional, quando você come certo, tudo funciona melhor, né? Sim, sim. Sim, e o problema é que nós normalizamos, nós estamos viciados em conforto. Exatamente. Quer dizer, por isso que eu falo assim, que você não só tem que comer direito, você tem que levantar, malhar e tomar um banho frio. Isso. Mas não é para ser agradável, é que não é para ser, é exatamente para a gente desenvolver essa resiliência, para melhorar a imunidade, melhorar um monte de coisa, mas tem coisas que a gente tem que fazer especificamente porque não gosta, porque é aquele desconforto voluntário que te deixa muito mais muito mais forte, que vai me fortalecer, exatamente, né? Exatamente, que o doutor Marcelo sempre fala muito bem, né? Se a gente não tem se a gente só procura o conforto, o que quer, o que gosta, nós viramos um bando de bundões, né? Com todo respeito, comedores de traquina, com a Netflix, depois, vida, ai, estou ansioso, ai, que merda, ai, que não sei o quê. Quer dizer, é verdade. Então, a pessoa está perguntando se pedra na vesícula também pode ser ligada a carboidrato. Você quer que eu responda essa? Claro, responda. Então, o que acontece, né? Nos acostumaram, nos fizeram acreditar que muito carboidrato, zero gordura, que gordura é horrível, mas e pouquinha proteína porque vai fazer mal ao rim, né? Bem, mentira, né? Tudo isso é mentira. Que coisa. O que acontece? Aquela pessoa que come muito... Não é uma pessoa que come muito carboidrato. Então é pão, biscoito, bolo, bolacha o tempo todo. Pão de queijo, aí toma um golinho de café com açúcar. A nossa vesícula biliar, que é
os sais biliares têm como uma base muito importante o colesterol, reage muito mais à proteína e à gordura. Ela se contrai mais e solta mais essas substâncias para ajudar na digestão de proteína e gordura. E muitas mulheres que estão acima do peso porque comem muito carboidrato, comem pouca proteína e evitam a gordura porque lhes disseram que faz mal. Então, comem numa frequência alta, né? Uma frequência enorme, comem o tempo inteiro. Então, essa vesícula não contrai com eficácia, não solta essas sais biliares que são na base do colesterol, e aquilo vai precipitando e formando cálculos. Então, indiretamente também, as pedras na vesícula, que quando eu estudava medicina, quando os dinossauros povoavam a Terra, lá no século passado, a gente já tinha aquela famosa, né, era o forte fat female, né, a mulher de 40 anos acima do peso que tinha pedra na vesícula, né? Mas ainda não sabia por quê. Hoje em dia sabemos o porquê, porque na realidade, né, nós não esvaziamos a vesícula com eficácia por causa da má alimentação. Não quer dizer que um ou outro que se alimenta super, mas é muito raro você ver uma pessoa com uma boa alimentação fazer pedra na vesícula. Seria uma pessoa que eventualmente teria um estreitamento congênito de algum canal, alguma coisa assim. Normalmente são pessoas que se alimentam muito mal, né? A vesícula, se está inflamada, se tem pedra dentro, dificilmente. Se forem pedras de meio tamanho, aconselho tirar essa vesícula, né? Insulina 20, comecei a fazer musculação, mas à tarde sinto falta do carbo, não estou conseguindo emagrecer. Então, você não sente falta do carbono, não. Você está sentindo falta de sal, tá? Porque está perdendo glicogênio, perde água, junto com a água se vai sal. Então, essas pessoas têm que, quando começar a fazer uma dieta de baixo carboidrato, se munir sempre de um salzinho. Exatamente. Eventualmente um suplemento de magnésio para tomar à noite e beber muito líquido. E é lógico que no início o corpo vai passar dessa carboadaptação para uma lipoadaptação. Vai fazer uma transição. Você vai parar de engolir biscoito, bolacha, traquina e o escambau a cada 2 horas e vai passar a comer 2, 3 vezes ao dia uma alimentação de predomínio proteico, né? Então o corpo vai levar um tempo para se adaptar. Nesse tempo de adaptação pode dar desconforto. E as pessoas só pensam naquilo, só pensam no açúcar. Então, na primeira fraqueza que tem, é falta de açúcar. Corre pro biscoito. Corre pro biscoito. Então, esse mal-estar é água e sal. Exatamente. E, eventualmente, pode pedir para o nutricionista ou para o médico prescrever um suplementozinho de magnésio e tomar à noite. E esse mal-estar... Sobretudo se tiver câimbra ou estiver dormindo mal. Esse mal-estar é temporário, tenha paciência que passa, temporário. Rapidinho, né? A gente chama até de gripe low carb, né? Porque dá um mal-estar, assim, um mau corpo. Mas daí passa, né? Dá dor de cabeça e tal. Quem tem gastrite provavelmente muitas pessoas têm gastrite, a imensa maioria das gastrites, dos refluxos, das pessoas que estão tomando prazol, inibidores de canais de próton, é por causa da má alimentação, porque se tem uma coisa que abala a secreção ácida natural do estômago, são os açúcares e as farinhas, né? E o glúten, né? Então, retire completamente o glúten e o açúcar da sua alimentação e seguramente, a não ser que já tenha desenvolvido bactéria, que aí tem que tratar a bactéria, recompor flora, mas a bactéria está em todo mundo, o famoso Helicobacter, todo mundo passa perto disso, quem desenvolve, quem tem as condições adequadas de baixo ácido, de alterações de flora, enfim, de toda uma série de coisas criadas pela má alimentação, que não é uma escolha para a maioria das pessoas, é uma coisa que vem da infância. Né? Vem lá no primeiro danoninho, no primeiro biscoitinho. É verdade. A minha moça está perguntando, doutora, cabelo caindo muito, teria como investigar isso? Teria alguma ligação com hormônios, o cabelo caindo? Eu tive uma época que meu cabelo caiu. Pode ser. A primeira coisa que eu pesquiso para paciente que vem com muita queda de cabelo são 2 coisas. Hormônio tireoidiano, quer dizer, pesquisar a tireoide, se a pessoa não está fazendo hipotireoidismo, às vezes subclínico, com muito pouco sintoma. Dosar ferro, a ferritina, às vezes a pessoa menstrua muito, ou
Perde muito Uma das sangue, né? características da intolerância a glúten é a anemia crônica, que a pessoa não consegue absorver ferro. Às vezes a pessoa não tem outro sintoma, mas tem aquela Olha, anemia recorrente, que toma aham, ferro, toma ferro, toma ferro. Essa pessoa verdade. pode se beneficiar de investigar a função gástrica, investigar a relação com o glúten. Né? Não quer dizer que seja, mas pode, uma das coisas que a gente tem que... Ou aquelas mulheres que menstruam muito, que têm ciclos curtos, tem Aham, muita perda de sangue. Então, seriam as primeiras coisas que eu pesquisaria hormônio tiroidiano, uhum. dosagem de ferritina, porque não adianta usar o ferro, tem que usar a ferritina, e eventualmente intolerância a glúten. A intolerância a glúten pode se manifestar de N maneiras assim, Vários, insidiosas, né? Então, qualquer coisa aham. que dê errado, tira o glúten. Andou É errado, tira o verdade. glúten e espera ver o que acontece, né? Só por via das dúvidas, tira o glúten. Olha, Né? Porque aí podemos falar de glúten em 6 dias seguidos. a Eli está falando do ovo, né? Perguntando se pode ser consumido todos os dias e qual a quantidade. Engraçado como o De ovo quê? ainda é o vilão, né? O ovo ainda é o Porque, vilão. bom, agora surgiu um estudo, eu acho engraçado isso. Apareceu um estudo, Eu li sobre isso esses hoje estudos, também. que diz que com meio ovo você já morre, se estrebucha. É, Então, eu não sei como eu cheguei aos 62 anos, porque eu como 4, 5 ovos por dia, né? Tem dia que eu como 4, 5 ovos. pois é. Primeiro, né, você vai entender isso. This is bullshit. Não tem a menor cabimento. Estudo. É que quando eu falo um estudo, temos que saber do que estamos falando, né? É um Exatamente. estudo o quê? É Uhum, uma meta-análise, é um estudo observacional, é um estudo duplo cego randomizado, aham. é o quê? Por que essa pessoa emitiu essa pérola? Por que você fala essa Quais são as burrice que não tem tamanho? evidências, né? Não tem que mostrar as E quem evidências. está pagando, quem está financiando esse estudo também, né? Hoje Isso em dia, é as pessoas verdade. são obrigadas, né, a declarar, quando Aham. fazem o estudo, se tem algum tipo de De suporte. incompatibilidade ou Aham. alguma coisa que atrapalha, né? É, Exatamente. sim. Mas quem está financiando, a quem interessa, faz essa Uhum. campanha estúpida de que meio ovo aumenta a mortalidade. Mortalidade de quê? Meu Né? Deus. Comparado com o quê? Com os ônibus atropelando as pessoas, com os meteoros É. impactando no planeta. Quer Qual foi dizer, o referencial, né, da onde, doutora? não, é que eu acho engraçado exatamente como é que chegam a essa conclusão que a pessoa comendo meio ovo vai comer mais. Até as pessoas que comem pouco ovo, quando comem ovo, comem um ovo inteiro. Então eu Claro. não sei como é que eles conseguem chegar a essa conclusão, né? Então, gente, é muito. Esses estudos. Agora, são um desserviço, né? São um desserviço porque Sim. tem aquela pessoa que não tem o elemento de juízo, que não é da Uhum. área científica, não é da área médica, lê Exato. aquilo, meu Deus do E céu, sai vou morrer disso, né? Vai replicando, matar as né? galinhas todas, vai torcer o pescoço A, das pe- galinhas todas. a pessoa lê o estudo e sai replicando, e Sim. aí viraliza a mentira, né? É Então, aí tem cruel. isso, porque hoje em dia tem os maus, a má ciência e tem os grupos das tias de WhatsApp, que aí isso é o Exato. subsolo do inferno, né? É Porque aí verdade. todo mundo que não tem opinião sobre nada, que não tem estudo ou, enfim, para opinar sobre aquela determinada coisa, a gente está vendo isso agora com a pandemia, né? É Gente, o que verdade. aparece nos grupos de WhatsApp é inacreditável, né? Meu Deus, e aí tem um Eu cientista lá, imagino. pós-doutorado, falando que não, mas o que vale é o que está no grupo da tia, né? Então, Exatamente, é incrível, né? Deixa eu ver, eu acho que tem uma é pergunta aqui para incrível. você. Como driblar a vontade de comer doce no período pré-menstrual e por que isso acontece? Então, não, o que acontece é isso, a vontade de comer doce, a pessoa que come doce tem vontade de comer doce sempre. Na menstrual, ela aumenta porque nós temos também uma interferência com os nossos neurotransmissores, né? E nós temos mais necessidade de dopamina na Uhum, fase pré-menstrual. Especialmente porque a pessoinha já vem toda uhum. desarrumada, desalinhada, Desregulada. né? Então isso aumenta muito mais. E ela já está com insulina elevada. E já está Uhum, comendo doce rotineiramente. sim, Acontece na fase pré-menstrual, vira uma draga, né? Vira uma traça, come tudo que é. aparece na frente, né? Então, a maneira, não tem como driblar, que eu falei, o desconforto, por isso que é bom trabalhar um pouco o desconforto, porque qualquer mudança Uhum, de hábito alimentar, onde você vai largar os doces, que são os vilões máximos da coisa toda, uhum, e que é uma coisa que vicia muito, é uma droga legal, barata aham, e fácil acesso, todo mundo compra, todo mundo come e ninguém te julga, é né? verdade. Então, para você se livrar de um vício, você vai precisar de uma certa dose de sacrifício. Então, os primeiros Uhum, 10 dias vão ser
ruim, você quer nem parar de fumar. Exato. O fumo faz um mal horroroso, mas eu já fui fumante. Aquilo era uma delícia, porque nenhuma droga dá um barato ruim. Se desse barato ruim, ninguém se Ninguém viciaria. queria. Se você comesse um biscoito maisena, te desse um piriri 10 minutos depois, você não se viciaria em açúcar. Verdade. O problema é que aquilo estimula a dopamina, e a dopamina é o neurotransmissor do desejo de mais, né? Eu quero mais. Sim. Então você não consegue parar. Mas não tem um truque. O truque é por isso que eu falo, começar a modificar o hábito de vida, começar a tomar banho frio, porque toda essa resiliência é que nos transforma em pessoas mais fortes, que num determinado momento não sentem mais necessidade de açúcar. E se sentir, ignora e eventualmente come. E tudo bem, porque não vai acontecer nada, porque a gente já não está mais naquele círculo vicioso. Exato, você já se então libertou, você vai né, comer, dessa coisa toda. já se libertou. Aí vai ter aquele dia que vai num restaurante mega chique, com o chefe 5 estrelas Michelin, que faz uma crepe de não sei das quantas, e você vai comer aquela crepe. E tudo bem. E no dia seguinte você vai voltar para a tua low carb, vai voltar para os teus legumes, para a tua proteína de qualidade. Então, essa mudança sempre exige... Repara que essa pergunta sempre é feita desde a perspectiva do conforto. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Eu quero que me deem um truque para driblar. Não se dribla. Encara na porrada e vai. É verdade. Porque não tem como driblar, infelizmente. Né? Eu gostaria de ter melhores notícias, mas aí matem o mensageiro, né? Não tem como. Não tem. Doutora, eu estou amando a nossa conversa. Você explica as coisas de uma maneira muito didática, muito fácil de entender. E é sempre bom ter pessoas assim para explicar aqui, porque as pessoas precisam disso. Elas precisam de pessoas que tenham o suporte científico, que venham com a evidência para provar para você o que é certo e o que é errado. Né? Fico muito feliz que você tenha vindo aqui. A gente tem 4 minutos e eu quero que você deixe aqui a sua mensagem para essas pessoas lindas que estão com a gente e para as que vão ver ainda essa live que eu vou deixar salva. Maravilha. Então, basicamente, a ideia é coma limpo, né? Tenha um estilo de vida limpo, pratique a resiliência, porque a pessoa fala assim, não entendo os benefícios do banho frio. Primeiro, exercitar o desconforto voluntário. Eu quero que não seja um banho gostoso. Eu quero porque eu posso aguentar isso. 2, o choque térmico, essa mudança térmica brusca é excelente para estimular a imunidade. Em tempos de Covid, então, qualquer coisa que estimula a imunidade serve, né? Quer dizer, eu estou no Rio de Janeiro, então, para mim, eu gostaria de poder tomar banho frio. Aqui a gente não pode tomar banho frio porque a água sai quente do chuveiro. Então, verdade. sempre que eu posso, dou um mergulho no mar, porque o banho de chuveiro não chega a ser frio. Mas, enfim, começar a abrir... Se você começar a abrir mão desses pequenos confortos, né, você fica muito mais resiliente, porque a mudança é complicada no início. Você vai sair de uma zona de conforto e repara bem, está ficando apertada, porque você está engordando, então a zona de conforto vai ficando apertadinha. É verdade. Para um estilo de vida que é muito mais libertador, porque você não fica dependente de vício, não fica dependente de, ai meu Deus, a calça não entra, estou deprimida, não tenho roupa, vou ser madrinha de casamento, eu tenho que perder 10 quilos. Você se liberta disso tudo e passa a aproveitar a vida, passa a namorar, fazer alguma coisa da vida que não seja, sabe, ficar frustrada. Ficar frustrada com o próprio corpo. E previne um monte de doença. Então, coma limpo, faça agachamento. Lembra que a bunda tem que ficar, não precisa ficar gostosa, tem que ficar forte. Tem que ficar forte. Gostosa já é uma benção de alguns têm, outros não têm. Nós não vamos brigar por isso. Mas assim, tem que ficar. Trabalhe o músculo. O nosso músculo é feito para ser trabalhado, porque ele vai segregar muitas substâncias boas. E isso é o que a natureza manda, o que Deus manda, não é, eu não gosto. Gosto, vai não gostando mesmo, entendeu? Que aí depois acaba gostando, né? A gente se habitua com esse estilo de vida e acaba gostando. Somos mimados, mas temos que mudar isso, né, doutora? Sim. Nós somos os filhos mimados de Deus, achamos que somos, né? Estamos pedindo o dia inteiro e não queremos fazer a nossa parte. É verdade. Agradeço demais a sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite. E vamos fazer outras lives, porque tem muito assunto ainda aqui que está guardado, mas eu sei que a gente tem hora e a gente faz uma próxima e conversa mais. Tá bem? Quando você quiser. Muito obrigada. Obrigada. Oi, Cássia. Tchau, tchau. Obrigada.